O meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Mente Cristã e este é o terceiro vídeo da nossa série curtinha sobre a revelação de Deus. No primeiro vídeo a gente tratou das limitações da revelação natural e a necessidade de uma revelação especial. No segundo vídeo a gente conversou sobre o princípio da acomodação e o fato de que a revelação foi dada progressivamente. E como esse vídeo é uma continuação, se você não viu os outros dois vídeos, vou deixar aqui embaixo os links dos outros dois, confira lá primeiro antes de assistir aqui, tá bom? Neste vídeo aqui a gente vai tratar especificamente sobre como foi o processo, esse processo gradual da revelação de Deus. Então já deixa aí o like para não esquecer, até porque o canal aqui não vai parar de lançar conteúdo, a gente pretende fazer várias outras séries, e a gente também vai responder qualquer tipo de pergunta que vocês colocarem aqui nos comentários. Mas bora lá então para o nosso assunto desse vídeo, que é o processo gradual da revelação. Bom, desde o início da humanidade já houve revelação. A revelação não é uma coisa só após queda ou só após pecado. Deus já falava com Adão e com Eva lá no Jardim do Éden. Lá mesmo no Jardim do Éden, o primeiro casal, eles não só conheceram bastante sobre Deus, quanto receberam também uma lei. Quando eles quebraram essa lei, Deus ainda foi atrás deles de novo, conversou mais ainda com os dois. Ou seja, eles ficaram sabendo ainda mais sobre Deus. Então essa a gente pode dizer que foi a primeira fase da revelação especial, que foi Deus conversando pessoal e diretamente com a humanidade. Agora, já fora do Éden, depois do pecado, tudo que Adão e Eva sabiam sobre Deus, isso aí foi repassado para os filhos deles. E a maior prova que a gente tem disso é que Abel, um dos filhos de Adão e Eva, já oferecia sacrifícios de animais a Deus. Ou seja, obviamente, Adão e Eva contaram para os seus filhos tudo o que eles sabiam sobre Deus, o pacto que eles haviam feito, como eles quebraram esse pacto e o que Deus fez depois em reação a essa quebra do pacto. Esse ato de contar para os filhos, de passar a informação, a transmissão da revelação para frente, é o que a gente chama de tradição oral. E a gente pode dizer que a tradição oral, essa segunda fase da revelação especial, durou bastante tempo. E nessa segunda fase da tradição oral, a revelação direta de Deus não parou. Por exemplo, Deus falou diretamente com Noé, mas era Noé que, por sua vez, transmitia essa revelação às outras pessoas. Noé foi um representante de Deus, assim como depois dele, Abraão foi um representante, mais para frente Moisés foi um representante. Ou seja, Deus ainda falava diretamente com o povo, com algumas pessoas escolhidas, mas eram essas pessoas que transmitiam, pela tradição oral, ao povo as mensagens de Deus e o povo continuava passando adiante. Só que na época de Moisés já acontece uma coisa um pouco diferente. E aliás foi uma mudança bastante importante porque o próprio Deus, depois já de ter revelado um monte de coisas para Moisés, lá no Monte Sinai, ele mesmo, Deus, escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Ou seja, a gente teve a primeira revelação formalizada. E isso foi feito pelo próprio Deus. Então a gente tem o Decálogo, que são os 10 mandamentos, como o primeiro documento de Deus ao seu povo. Não é legal isso? Agora deixa eu só fazer um adendo aqui. Você sabe que antes de Moisés nascer, já tinha acontecido toda aquela história que a gente vê em Gênesis. Foi o próprio Moisés que registrou Gênesis e mostrou depois esse registro para o povo. Mas isso significa que ninguém sabia nada desde o começo? O que havia acontecido com os patriarcas e tal? Claro que sabia. Como é que o povo sabia das coisas anteriores a Moisés? Ou as coisas anteriores ao registro de Gênesis? Pela tradição oral. Obviamente, o povo não sabia tudo o que está registrado em Gênesis e não sabia com riqueza de detalhes, talvez até soubesse de informações verdadeiras misturadas com equívocos. E aí, quando veio a revelação do Gênesis, o povo finalmente teve a versão correta de tudo que havia acontecido antes. E esse processo todo é muito mais complexo do que parece, inclusive tem muito mais implicações teológicas do que você imagina. E é por isso que eu sugiro que você pesquise depois aí e pense seriamente em adquirir 2 livros bem pequenininhos, de 60 páginas mais ou menos cada um, que são 2 livros que eu mesmo estou usando para fazer esses roteiros desses vídeos aqui, que são os livros O Mundo Antes da Lei e Quem é Esse Deus? Os links vão estar aqui embaixo também, caso você queira adquirir, e isso vai ser importante mesmo caso você queira se aprofundar nesses assuntos. Enfim, continuando aqui então, Deus registrou nessas tábuas a sua lei, ele continuou dando informações sobre o seu plano de redenção, assim como Noé, ele usou outras pessoas depois que a gente chama de profetas, para quem ele revelava algumas coisas que eram transmitidas ao povo. Ele confirmou a autoridade desses profetas com sinais e maravilhas. Ele mesmo apareceu para o povo com teofanias, que são aquelas aparições como, por exemplo, em forma de nuvem, em forma de fumaça, em forma de uma coluna de fogo. Ele ainda falou com o povo através de anjos, sonhos, visões, até a conclusão do Antigo Testamento. E tudo isso foi sendo registrado mais ou menos à medida que acontecia, à medida que a revelação caminhava. E aí a gente tem o fechamento do Antigo Testamento, e como provavelmente você já sabe, existe um intervalo de mais ou menos 400 anos até começar o registro do Novo Testamento. Nesse período não houve revelação nenhuma,
Na verdade, o povo ficou 4 séculos esperando o cumprimento das profecias que já existiam, a maioria delas sendo sobre a vinda do Messias. E aí, nessa época, depois desses 400 anos, vem o anjo Gabriel, que anuncia para os pais de Jesus e para os pais de João Batista que havia chegado esse tempo. Ou seja, finalmente o Messias ia nascer. E a partir daí, Deus volta a falar com o povo a partir de um profeta, que é João Batista. Depois, ele mesmo fala com o povo a partir da pessoa de Jesus, que era Deus encarnado. E por último, ele falou através dos apóstolos, da mesma forma que acontecia com os profetas. E foi só muitas décadas depois que Deus levantou as pessoas para registrar tudo que havia acontecido, toda a doutrina que havia sido gerada a partir da vinda de Jesus. Ou seja, eu estou falando aqui do registro do Novo Testamento. Deus levantou pessoas para escreverem as cartas doutrinárias para as igrejas, principalmente Paulo. Levantou os evangelistas, que narraram tanto a história quanto as palavras de Jesus. E levantou, por último, mais décadas ainda para frente, o apóstolo João, que recebeu, por meio de uma visão, toda a revelação do livro de Apocalipse. Resumindo, então, quais foram as fases da revelação? Primeiro, Deus se revelou diretamente a algumas pessoas. Conforme essa revelação era passada, ela ia sendo transmitida oralmente também. O próprio Deus depois registrou os 10 mandamentos para o povo. Ele levantou o profeta, concedeu visões e sonhos, enviou anúncios por anjos, falou a nós em sua forma encarnada através de Jesus, autorizou e inspirou o grupo apostólico e garantiu que tudo isso fosse registrado, fechando assim todo o processo de revelação. Bom, como eu disse lá no primeiro vídeo, essa aqui é uma série de vídeos curtos, então se você quiser vídeos mais profundos sobre esses temas, você vai precisar comentar aqui embaixo para eu saber, porque esses vídeos dão bastante trabalho. Mas com certeza eu vou fazer, é só você pedir aí. A gente ainda tem mais 2 vídeos na sequência. O próximo é sobre a inspiração e a inerrância bíblica, e também sobre o processo de registro da revelação, que são 2 coisas diferentes, a inspiração e o registro. E o último vídeo vai ser sobre o cânon bíblico e a preservação da revelação. Então corre lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas vê se inscreve.